E a questão também é que o não soltar, a proximidade, a discussão, o debate vai sempre dando mais material para o outro construir mais muros. Então, tem discussões que são inevitáveis? Tem. Então, é se colocar para resolver e não ficar ali discutindo, debatendo. Tem coisas que, assim, é possível, abre mão. Não vai fazer tanta diferença, abre mão. Para não ficar ali na discussão, para não ficar no contato, para não ficar dando mais munição para o próximo. Principalmente, vamos dizer aqui que eu estou discutindo, estou debatendo, estou te dando mais munição, te dando mais munição. Se eu não estiver bem, se eu não estiver bem emocionalmente, aí eu vou dar mais munição ainda. Porque se ele tem a falar de mim, por exemplo, você é muito grosseira, por isso que o nosso casamento acabou. No momento que eu estou discutindo qualquer coisa, eu estou segurando qualquer coisa, debatendo qualquer coisa, eu vou ser mais grosseira ainda. Aí vai alimentar mais ainda a convicção que eu tenho. Exatamente, estou dando mais material, mais munição. E isso é o que acontece muito. Muitas pessoas falam assim, Alessandra, mas eu tenho que manter a discussão, eu tenho que manter o contato, são questões financeiras, são questões de empresa, são questões referentes aos filhos. Ainda que tenha alguma coisa que seja muito importante, ainda que tenha alguma coisa que seja essencial, tem um posicionamento nessa discussão. Tem um posicionamento nesse alinhamento que é necessário, nesse contato que é necessário. E quando você tem esse posicionamento, você não alimenta, não dá munição. E aí o que o outro vai fazer no momento de mais desespero, no momento em que ele precisa construir esse muro, e esse muro mais alto, esse muro mais forte, ou esse muro em vários lugares? Nesse momento, é como se ele pegasse uma arma, de repente, e atirasse para tudo quanto é lado. Porque ele precisa criar aquela proteção em volta dele. Quando ele atira para tudo quanto é lado, ele vai falar, se ele está falando da mulher, ele vai falar da roupa, do cabelo, do comportamento, vai inventar coisas, vai criar coisas, vai aumentar coisas. Se é uma mulher que está falando do homem, é a mesma coisa. Então, vai inventar, vai aumentar, vai criar, porque já não tem mais munição. E é muito importante criar esses muros. Eu crio muros para me proteger do quê? Que ameaça é o outro que eu tenho que criar esse muro? Essa fortaleza. O que ameaça? A minha convicção de que eu estou certo, de que eu saí de casa, que eu fiz a melhor coisa. O que ameaça? Pois é, quando para as brigas, nada mais ameaça. Essa é a questão. Quando esfria a cabeça, quando o semblante muda, quando as emoções vão para os seus lugares, não tem mais ameaça. E aí eu relaxo. Esse é o ponto, eu relaxo. E ao relaxar, tudo vai voltando ao normal. Então, para que eu vou construir um muro agora? Aí eu consigo olhar para ela e entender que assim, não tem um inimigo aqui. Eu começo a ver já coisas, os olhos começam a mudar, já começo a olhar ela com outros olhos. Não é minha inimiga. É mãe dos meus filhos. Começa assim, é mãe dos meus filhos. Depois é minha amiga. Depois é uma pessoa que foi muito importante para mim. Olha os muros quebrando, os acessos quebrando. Eu estou me aproximando. Os acessos abrindo. Os acessos abrindo. Outro dia eu fui falar para uma pessoa, para um paciente meu, que é bom começar essa aproximação. Ela falou assim para mim assim, que aproximação? Não tem aproximação nenhuma não, eu só respondi a mensagem dele. Eu falei assim, então, houve uma mensagem dele para você, houve uma resposta sua para ele. Isso é aproximação, é contato,
É conversa. São os primeiros níveis de uma aproximação. Começa com uma conversa. Na minha época, muitas das vezes, um namoro, um relacionamento começava por uma carta de amor. Acho que eu acabei de denunciar a nossa idade. A sua, né? Porque eu sou muito mais nova do que você. Então, tá bom. Então foi só a minha, então. Só a minha. Mas, enfim, a gente mandava cartas que eram respondidas 3 dias depois. Não. 3 dias depois ela chegava na casa do destinatário. Aí o destinatário recebia ali e respondia. Chegava para mim de volta uma semana depois. A resposta se a pessoa gostou da carta ou não. Mas foi o primeiro contato. Para saber se podia gerar um encontro, eram umas 4 cartas. Aí começava o primeiro encontro na praça. Isso assim que começavam os relacionamentos. Agora, voltando para o repúdio, e a fase em que quem foi não procura, não fala, não quer saber? A pessoa não procura, não fala e não quer saber. Não, eu também não vou falar com ele, também não vou procurá-lo, e nesse momento também não tenho o que saber de lá. É respeitar, é aceitar, é entender que aquele momento ele é necessário. Mas não é isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo que espécie de repúdio é essa? Que tipo de repúdio é esse? Talvez seja o repúdio, igual a gente estava falando inicialmente, que seria o da Cláudia, o repúdio bíblico. A pessoa inicialmente terminou tudo, ela quer seguir a vida dela, e ela cria ali o primeiro muro, o primeiro obstáculo, que é a distância. Por quê? Porque ela tem necessidade da distância. Porque se ela não tiver distante, se ela estiver próxima, ela vai ter muita dificuldade de manter essa posição de estar separado, de não retornar, de não voltar para a família de origem. E aí, muitas das vezes, a maioria das vezes, ele se afasta da esposa e dos filhos no primeiro momento, porque ele está criando justamente muros para impedir a volta dele. Ele está tentando criar uma casca para manter a decisão que ele tomou. Na verdade, quanto mais distante a pessoa fica, quanto menos ela quer contato, na verdade, mais fácil, não é mais fácil, na verdade, mais evidente fica a ligação que essa pessoa tem com a família de origem. É isso? Era isso que é uma das coisas mais difíceis das pessoas entenderem. As pessoas entendem o contrário, né? Ele está mais distante e fala comigo, então não me ama, me esqueceu. Me esqueceu de vez. Como alguém vai esquecer alguém que viveu 10 anos, 5 anos, 20 anos? Como esquecer, gente? É impossível. Vou falar de mim, tá bom? Não tem na minha vida adulta nenhum momento, nenhum acontecimento que a Alessandra não tenha participado. Nenhum, tá? Conheço a Alessandra desde que eu tinha 17 anos, quando nós começamos a namorar. 17 anos eu comecei a namorar com esta mulher. O que aconteceu na minha vida antes dos 17 anos, gente? De importante. Aí me diz, como eu vou lembrar de algo e não lembrar dela se ela estava lá em todos os momentos? Como esquecer? É impossível. Dizer, você pode dizer qualquer coisa, mas o fato é que não esquece, não dá para esquecer. Está marcado, está aqui, está em todos os lugares. E aí é muito comum, por exemplo, no caso do homem, que se afasta totalmente, que cria esse grande muro, né? Ele passa por situações, passa por locais que se lembra da família,
passa por situações que se lembra da família e ele se mantém orgulhoso, ele não entra em contato. Então, ele começa um sofrimento interno, uma dor interna, que é comum acontecer vários episódios de depressão. Então, é muito comum que as notícias cheguem que o marido entrou em depressão. Isso vem do arrependimento, isso vem da falta, isso vem da ausência, que ele não vai admitir e elaborar aquilo ali. Também é comum que nessas situações, homem que nunca bebeu vá buscar bebida, nunca fumou, vai buscar o fumo, ou que já fez e volte para o fumo, volte para a bebida. Procure desesperadamente prostituição, porque ele vai procurar desesperadamente alguma coisa para preencher. E a maioria das vezes você não sabe disso, você não sabe do que está acontecendo, porque essas notícias não vão chegar. Boa parte das vezes não vai chegar, uma vez ou outra até chega. Mas se ele puder evitar que isso chegue até você, ele vai fazer. Eu atendi alguns homens, né, que foram e voltaram. Todos eles me relatam a mesma coisa. Todos eles me relatam a mesma coisa. Pessoas que nunca beberam, começaram a beber em situação dessa. Depressão foi 90% dos homens que eu tratei. 90% dos homens passaram por depressão. Uma minoria não passou porque ele extravasou em outras coisas, mas 90% passou. E isso não vai chegar até você. Ou se chegar, você não vai reconhecer isso como saudade de você, falta de você, como aliança, a força da aliança que ele tem com você. Por que você não vai reconhecer isso? Em que momento você não vai reconhecer isso? Enquanto você estiver afundada na emoção, afundada na dor, afundada na angústia, você não vai conseguir ver dessa forma. Quando você solta, quando você se afasta, você começa a olhar com olhos racionais e você começa a ver os fatos. E aí você vê que, de fato, ele sente falta, de fato, ele não está bem, de fato, é o orgulho que não permite que ele tome uma decisão. De fato, são muros as ofensas que ele te faz, sendo essas ofensas com base verdadeira ou não, você consegue olhar para os fatos e ter esse entendimento. Uma boa noite para todos e até lá. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Uma excelente noite para vocês.